Eu conheci o Marcos na escola, eu tinha 15 anos e a gente namorou durante 7 anos. E o namoro foi um pouco turbulento, né? Mas como a gente era muito novo, então eu achava que aquilo era normal. Minha família era de vício, né? Minha mãe bebia, meu pai bebia, fumavam. E de lá eu vi que para mim era uma coisa natural. E eu acabei me viciando em bebida e cigarro muito cedo. E de lá pra cá foi só aumentando. A amizade, querendo ou não, influenciou bastante, porque aí eu conheci também as questões de drogas na rua. E foi onde eu comecei a me afundar também. E eu achava que encontrando uma pessoa ela ia me ajudar a sair desses problemas. Ele bebia, ele fumava. Eu tinha dúvidas sobre as drogas, né? Mas eu não tinha nada concreto. No começo do nosso namoro foi muito bom. A gente sempre estava presente, todos os momentos estava ali junto e eu fazia tudo junto. Passando alguns meses, uns 8, 10 meses mais ou menos, eu comecei devido à amizade que eu tinha, continuar com aquela vida de solteiro, ir para as baladas. Até então já usava droga, só que eu escondia dela, bebida, cigarro. E sempre assim, sempre deixava ela na casa dela no final da noite e da casa dela tava indo pra balada. Depois de 7 anos de namoro, a gente casou no civil. Eu achava que ele ia mudar. Eu falava assim, quando a gente casar, eu vou estar ali lado a lado com ele, né? Dormir e acordar com ele, então ele não vai sair. Durante uns 6 meses, mais ou menos, era bem tranquilo, né? Até teve uma ocasião que ele foi jogar bola e não voltou. Depois de casado, como eu tava bebendo muito, eu não conseguia voltar pra casa e ficava noite na rua, ia pra bares, boates, essas coisas e ficava lá até altas horas da madrugada. Tinha dias que chegava em casa amanhecendo e eu chegando em casa eu via a situação dela ali de não aceitar aquilo. Só que eu não tinha argumento nenhum pra falar pra ela. Ele mentia muito pra mim. E se ele fosse trabalhar, tinha dias também que ele não voltava, ele só voltava no outro dia, 6 horas da manhã. Teve uma ocasião que me marcou demais. Ele saiu e eu não estava em casa, né? E eu não levei a chave. E aí acabou que eu fiquei no condomínio, tava muito frio, né? Eu fiquei lá embaixo esperando ele chegar, eu ligava, ele falava, tô chegando. E aí dava 10, 11, aí um vizinho nosso, que eram nossos amigos, amor, chegaram, né? E perguntou se eu queria subir, porque tava muito frio lá embaixo. E eu falei que não, que eu ia esperar mais um pouco. E deu, assim, 1 e pouco da manhã, ele não tinha chegado, então eu tive que pedir abrigo para esse vizinho com muita vergonha e acabou que ele chegou, era 6 horas da manhã. E quando eu saía, eu não tinha força pra voltar pra casa. O vício era maior. Eu queria mudar, só que eu não conseguia. E um dos maiores medos que eu tinha era dela me abandonar, me deixar e eu ficar só. Mesmo assim, eu continuava fazendo as coisas erradas, saindo pra rua. E aí quando ele chegava, era muita briga, tinha agressão física, agressão verbal, eu chegava a cuspir na cara dele de tanto ódio que eu sentia dele, né? Teve uma vez também que me marcou que eu peguei uma faca para ele, né? Eu falei, hoje eu acabo com a vida dele. Tanto sofrimento, que eu não sabia mais o que eu fazer. Eu conversava, ele me pedia perdão, ele chorava, falava que no outro dia que ele ia mudar, passava uma semana ele fazia a mesma coisa, passava 15 dias ele fazia a mesma coisa, e aquilo ali foi me desgastando, até com 3 anos que a gente estava casado, eu engravidei da minha filha. Eu achei que aquilo ali ia melhorar, na verdade piorou. Teve uma vez que ele ficou 2 dias fora de casa. Por muitos momentos eu pensei em separar dele, só que eu não tinha força, né? Até que houve um dos piores momentos na minha vida, que foi quando eu peguei o carro do meu sogro emprestado. A gente teve uma pequena discussão durante o dia e eu estava bebendo o dia inteiro e a gente acabou discutindo. No finalzinho da tarde, ao iniciar a noite, eu decidi sair pra rua. Ele teve um acidente, aí ele foi chegar às 6 horas da manhã, né? Ele estava todo machucado, todo ensanguentado. Eu não quis saber, eu não quis ir pro hospital com ele, nada. Aquilo ali eu decidi que
que eu ia dar um fim naquele sofrimento. Eu achava que o sofrimento era ele, o problema era ele. Então, se eu separasse dele, eu ia ser feliz. O sentimento parecia, naquele momento, de tudo que eu sofri, o sentimento parecia que tinha saído de dentro de mim. O amor, a decepção foi muito grande. E ali naquele dia ali, ela pegou as coisas delas e foi embora para casa do pai dela. E a minha sogra, já conhecendo a terapia do amor, me viu ali numa situação sozinho, abandonado, vendo que eu precisava de algo e me convidou para ir. Foi onde eu tomei a atitude de ir e ouvir as palestras. Naquele dia da palestra, eu ouvi palavras ali que me levantaram, me deixavam com força de lutar pela minha família. Me fez ter consciência de tudo que eu fazia de errado. E foi fazendo-me entender o que eu tinha que fazer para mudar tudo aquilo. E a partir daquilo ali, o principal foi dar obediência. Tudo que as palavras que ia passar dali, colocar em prática. E ali foi onde eu decidi, tomei a decisão de lutar pela minha família. Ser mais forte que o vício, ser mais forte que a bebida. E aí eu comecei a notar a diferença. Por mais que foi pouco tempo, eu comecei a notar, né, a mudança. E aí a gente conversou e eu decidi dar mais uma chance. Como eu falei para ele, foi a última chance que eu dei para ele. E a partir do momento que a gente estava unido ali na terapia do amor, ali nas palestras, as coisas foi fluindo tão bem. E os vícios acabaram. Ele parou de beber, ele parou de fumar, não saía mais para lugar nenhum. Eu vi a diferença dele e a minha diferença também, porque eu era uma pessoa muito nervosa, muito explosiva. E aí, através das palestras, eu fui aprendendo, né, a ter paciência, a ter sabedoria, e as coisas foram mudando. E hoje eu sei ser um pai, um homem de família. Hoje eu não tenho vontade nenhuma mais de estar longe da minha filha, da minha esposa. Para mim foi maravilhoso, mudou tudo. É algo que antes eu lembrava do meu passado e aquilo me machucava, até mesmo por fotos. Hoje não, hoje nem parece que eu vivi aquilo. Depois de tanto sofrimento, hoje eu aprendi o que é ter um relacionamento, um casamento de verdade. Carinho, amor, companheirismo, todas as áreas foram reconstruídas.